que mudou sua vida descobrir que tinha TDAH? Cara, porque eu me entendi, assim, na minha vida inteira. Todas as dificuldades, o meu jeito, até coisas que achava que era um jeitinho. O meu jeitinho. E aí eu fui vendo que o jeitinho é um transtorno. Tudo bom. Era um jeitinho que eu falei, pera. Então é uma dificuldade que eu tinha mesmo, de que minha personalidade foi moldada em cima disso, assim. Por exemplo, na época da escola, eu sempre andava com meus amigos próximos de eu frequentar a casa, era a galera do fundão. A galera da piada, da graça e tal. Só que eu sempre me distraí muito com qualquer coisa. E aí, já que eu sempre… Meus pais nunca me cobraram nota alta. Nada, nunca, assim. Só que eu me cobrava, eu falava, cara, eu quero, né? Eu quero ser boa. Eu quero tirar uma nota boa, tal. Eu sempre tive um senso de responsabilidade, acho que pela minha mãe ser mais velha. Minha mãe tem 73 anos. Então assim, eu já cresci com uma senhora dentro de casa. Já nasci com uma senhora, já nasci de uma senhora. Ela foi mãe… Com 42. Então, assim… Que hoje em dia é super normal. Super normal. Na época dela, era, meu Deus. Era. E aí, minha mãe me deu um senso de responsabilidade ali, uma calma. Que ela falou, você decide. Eu com 10 anos querendo, mãe, decide por mim. Ela, não, você decide. Você quer tirar nota alta ou não quer? E eu falei, então, eu acho que eu quero. Então, aí fui me moldando. E aí, quando eu entendi que eu não ia tirar nota alta se tivesse uma pessoa na minha frente… Você começou a sentar na primeira fileira. Sempre, minha vida inteira, eu sentei na primeira carteira. E todos os meus amigos de turma já sabiam, assim, primeiro dia de aula, deixavam a primeira carteira pra mim e falavam, Priscila vai sentar aqui. Então eu sempre sentei assim, colada na lousa. E às vezes me distraía com o professor falando. Às vezes o professor começava a falar… Não, eu entendo, eu sou dessa, eu só sento na primeira. Pra eu conseguir prestar atenção era isso. Então eu fiquei amiga da galera também mais nerd, assim, eu adorava. Então, eu adoro os nerds. Eu amo. Fui criada muito nesse lugar, assim, Então, e eu era mais tímida, acho que de ficar aquela coisa mais na frente. Eu sempre fui tímida, eu sou bem tímida, inclusive. Então eu ficava mais no cantinho, assim. Minha piada era tipo, eu tava aqui de boa, eu só tava uma piada aqui que ninguém sabia de onde tinha vindo, assim, sabe? Eu não era expansiva, eu era mais… Não chegava chegando no lugar e aí falando… Não, eu acho que isso foi moldando nessa época, assim, porque eu acho que talvez eu até fosse um pouco. Eu sempre fui agitada, criança, só que eu acho que eu tinha… Quando eu entendi que eu precisava de um hiperfoco, precisava criar esse hiperfoco pra eu conseguir desenvolver qualquer habilidade, tanto social, intelectual, principalmente, eu precisava dessa calma. Isso aqui não combina com isso aqui. Então eu fui sendo uma pessoa mais calma, assim. Eu ficava, tipo, na sala de aula, era tipo… Cala a boca aí atrás, eu preciso entender o que a pessoa tá falando. Então eu ficava até meio botando ordem, assim, meio… Eu criei esse senso. Então, assim, isso, depois de um tempo, eu entendi que era totalmente o TDAH, assim. Se tinha uma coisa na minha frente, e aí depois, na faculdade, era a mesma coisa. Só que eu fui desenvolvendo coisas, assim, que eu… Tipo, era meio loucura. Tudo que a professora tava falando, quando o assunto era importante, eu basicamente psicografava, assim. Era tudo, assim. Não era, tipo, pontos mais importantes. Tinha amigo meu que não anotava nada. Eu ficava assim, só prestando atenção e ele ia decorando, ia lembrando. Eu não conseguia. Pra eu entender o que a pessoa tava falando, eu tinha que escrever. Ela falou isso, agora ela falou isso. Aí eu chegava em casa… Que eu tenho TDAH? Então… Aquela pessoa fazendo terapia no programa. Aí eu escrevia tudo e chegava em casa… Tinha que, tipo, passar limpo, assim. Eu tinha um puta trabalho. O que pra mim, na época, não era um puta trabalho. Porque eu nunca tinha parado pra olhar pro lado pra ver se alguém tava fazendo isso ou não. Pra mim era assim, é assim que funciona pra mim, então eu vou fazer. Então eu fazia. Aí desenvolvi aquela coisinha de comprar 19 marca-textos, adorava ficar pintando todas as cores. Era impecável, lindo. Até hoje, minha agenda, ela tem, tipo… Eu faço gráficos, e aí eu faço bolinha, aí eu puxo coisa, seta, adoro essas coisas. Tem que ser visual, tem que bater o olho, assim. Se tiver muita coisa escrita… Meus livros que eu leio, é seta pra tudo quanto é lado, assim, ó. É um caos. E é um caos que eu olho e falo, ai, nossa, tô entendendo tudo, me dá muito conforto, assim. E aí, isso eu fui entendendo depois, né, com o TDAH. E essa coisa de se distrair mesmo, assim. Por exemplo, na época da faculdade. Toda sala que eu chegava com um professor novo, eles de cara não gostavam de mim. Porque eu não ficava olhando pra eles enquanto eles falavam. Então, o primeiro símbolo que isso passa é essa pessoa não tá nem aí pra aula. Porque ninguém tá preparado pra tratar… Atenção, ninguém tá preparado. O TDAH é novo que as pessoas estão falando sobre. Sobre o diagnóstico, né? É uma coisa nova. Então, eu não fazia ideia. Sim. Eu sabia… Falando popularmente, né? Digamos assim. E aí eu falei, e o que eu tinha que fazer às vezes eu pegava uma lixa de unha. Era tipo, não preciso anotar, eu tinha que fazer alguma coisa. Então a pessoa tava falando um negócio muito importante, eu ficava com lixa de unha. Então a pessoa… Aí eu acho que os professores entendiam que eu tava prestando atenção quando eu vinha a prova. Aí a Priscila tirou uma nota. Essa menina que não tá prestando atenção, tirou uma nota. Aí eu falava, agora eu entendi que… Eles entenderam já que não é que eu não tô nem aí. Eu tô realmente tendo que focar em outra coisa pra conseguir prestar atenção no que eles estão falando. Então isso a vida inteira. E depois do TDAH que eu fiz assim… Eu não fui diagnosticada pelo TikTok, que é o que muita gente está fazendo hoje em dia.
E aí eu fui assim, eu faço terapia há muitos anos, a minha psicóloga falou, acho que eu troquei de psicóloga, e ela já tinha estudado, que é uma coisa nova, inclusive para os psicólogos, né, para os terapeutas. Tem alguns que não fazem ideia ainda, tem vários assim que não estudaram, não sabem nada disso ainda, não é uma parada que eles estão pesquisando, então eles não conseguem nem identificar para começar a guiar alguém, assim. Sim. Então essa eu peguei uma que ela já tinha alguns pacientes com TDAH, ela falou, eu acho que você pode ter. Foi um choque, eu falei, como assim? Aí ela falou, vou te indicar um psiquiatra, que você tem que passar por essa pessoa, e aí você faz o diagnóstico. Eu falei, tá bom. Aí eu passei por essa psiquiatra, na época, ela falou assim, o ideal seria você passar por uma clínica neurológica pra fazer o teste, pra ver o que você tem. Porque nessa clínica é uma bateria de 1 milhão de exames, de testes e tal, que você faz, e aí você identifica se você tem autismo, se você tem dislexia, se você tem TDAH, você vai pra lá com suspeita de alguma coisa, mas é justamente pra isso que serve, né, a clínica. Aí, nessa clínica eu fui fazer, e aí eu descobri que fui diagnosticada com TDAH. Tenta direito, garota.